Show de bola, meus queridos. Vamos nessa então, seguindo com vocês aqui no nosso conteúdo referente à parte de matrizes. Nesse vídeo, vamos falar aqui de algumas matrizes bem especiais, são alguns nomes, tá bom? Que vocês vão ter que guardar, e é o que eu falo, né? É para que a gente consiga se entender no nosso bate-papo de boteco quando o assunto for matrizes, ali no grupinho, né? Da galera que manja dos paranauês das matrizes, é importante que você entenda ali, né? O linguajar. O que é uma matriz quadrada, o que é uma matriz diagonal, o que é uma matriz triangular, o que é uma matriz retangular, que esses termos eles podem aparecer no enunciado, né? Dificilmente a gente vai ter uma questão de prova, tudo pode acontecer, mas dificilmente a gente vai ter uma questão de prova em que o examinador vai colocar para vocês de uma maneira assim muito direta, assinale dentre as alternativas um exemplo de matriz quadrada. É muito difícil a gente imaginar um enunciado como esse, não é impossível. Mas aí já não é tão difícil da gente imaginar um enunciado em que ele vira e fala o seguinte, dada uma matriz quadrada, aí só de falar que é uma matriz quadrada, você já vai ter que ter conhecimento prévio, então, sobre o que é essa matriz quadrada para você conseguir dar sequência na leitura do texto. Então vamos organizar. Lembra-se do que eu já falei em vídeos anteriores, que é combinado, por exemplo, que a gente informa primeiro linha e depois coluna? Se eu não te jogo para dentro disso, você vai ficar viajando aí em vários enunciados. Então, a mesma coisa acontece a partir de agora. Quando lá na frente a gente estiver falando sobre uma matriz quadrada, se você não tiver uma noção do que é uma matriz quadrada, não vai adiantar você tentar avançar em outras regras, né? Então, aqui, o que é uma matriz quadrada? Está aqui, ó, um exemplo. E aí eu trouxe para vocês essa matriz que está aqui, ó. Matriz cujos elementos são 6, 3, 0, 2, 4, 4, 9, 1, 8... Só para a gente lembrar, a matriz que tem 3 linhas, primeiro eu informo o número de linhas, e 3 colunas, depois eu informo o número de colunas. 3 linhas, 3 colunas. Então tá aqui, olha. Ela é uma matriz 3 por 3. Por isso, ela é chamada de uma matriz quadrada de ordem 3. Não, mas por isso o quê? Está anotado aqui, olha. Ou ainda, matriz quadrada de terceira ordem ou simplesmente uma matriz de terceira ordem. Já ficará subentendido que estamos falando de uma matriz quadrada formada por 3 linhas e 3 colunas. Então, qual que é o segredo para você entender o que é uma matriz quadrada? Veja se ficou claro. Numa matriz quadrada, o número de linhas... Numa matriz quadrada, o número de linhas é igual ao número de colunas. Numa matriz quadrada, o número de linhas tem que ser igual ao número de colunas. É por isso que a gente dá esse nome, né, de uma matriz quadrada. É porque é como se de fato se formasse aqui o quê? Um quadradinho, né? 3 por 3. Mesmo número de linhas, mesmo número de colunas. Então é muito importante que vocês se acostumem com essa conversa. De eu virar e falar para você que é uma matriz de ordem 3. É uma matriz de ordem 3. Como assim uma matriz de ordem 3? Se eu falar para você simplesmente que é uma matriz de ordem 3, já fica subentendido que é uma matriz quadrada do tipo 3 por 3. Então, só de eu mencionar isso, eu estou aqui com uma matriz de ordem 5. Caraca, matriz de ordem 5, o que isso quer dizer? Por isso que você tem que estar dentro do assunto. Se eu falar que é uma matriz de ordem 5, é uma matriz quadrada, ou seja, mesmo número de linhas, mesmo número de colunas, e será uma matriz de ordem 5 é porque ela tem 5 linhas e 5 colunas. Então, até então, a gente estava falando sobre a dimensão. Ela é uma matriz de dimensão 3 por 3. Ela é uma matriz do tipo 3 por 3. Agora, a gente avança um pouquinho no nosso vocabulário das matrizes e pode fazer como resumo a informação de que é uma matriz de ordem 3. Aí isso tudo já ficará subentendido. Sendo uma matriz de ordem 3, eu já sei que ela é quadrada e que ela tem 3 linhas e 3 colunas, que foi o que eu trouxe para vocês aqui então no texto. Tá bom? Matriz quadrada de terceira ordem, posso falar que é uma matriz de ordem 3 ou que é uma matriz quadrada de terceira ordem. Na verdade, aqui, ó, tanto que eu coloquei, ó, ou simplesmente, eu não preciso nem falar que é uma matriz quadrada de terceira ordem.
Só de eu mencionar que é uma matriz de terceira ordem, já fica subentendido que ela é uma matriz quadrada, ok? Formada por 3 linhas e 3 colunas, tá bom? Então, nesse vídeo aqui, a gente não vai fazer conta nenhuma. Eu só tô trazendo para vocês conceitos, tá bom? Tipos de matrizes. Por isso, o nome do vídeo, matrizes especiais. Então, matriz quadrada, a gente vai falar demais de matrizes quadradas, tá bom? Então, se acostume. Matriz de ordem 2, o que tem que vir na sua mente? Matriz de ordem 2 é uma matriz que tem mesmo número de linhas, mesmo número de colunas, então é uma matriz quadrada que tem 2 linhas e 2 colunas. Combinado? Outro tipo de matriz. Antes, ainda sobre as matrizes quadradas, vamos falar sobre as diagonais da matriz quadrada. A gente vai precisar muito disso, tá bom? Quando a gente tem uma matriz quadrada, e só nas matrizes quadradas a gente vai conseguir isso, uma matriz que não seja quadrada, a gente não vai conseguir identificar as diagonais. Então, quando a gente tem uma matriz quadrada, nós dizemos que a gente tem 2 diagonais. Uma diagonal que é a diagonal principal e uma diagonal que é a diagonal secundária. Então, aqui, quais são os elementos da diagonal? Vou deixar anotado para vocês aqui, olha. Elementos da diagonal principal. Elementos da diagonal principal. E vou deixar anotado aqui também os elementos da diagonal. Elementos da diagonal secundária. Numa matriz quadrada e apenas em matrizes quadradas será possível determinarmos. Então, numa matriz quadrada temos uma diagonal principal e uma diagonal secundária. Qual que é a diagonal principal? A diagonal principal é essa que está aqui, ó. Ela parte, nesse caso, do A11. A diagonal principal é essa que está aqui. Nós vamos precisar disso mais à frente, tá bom? Então, quais são aqui os elementos da diagonal principal? O 6, o 4 e o 8. Aqui estão os elementos da diagonal principal em destaque. Quais são os elementos da chamada diagonal secundária? De que também precisaremos mais à frente. Diagonal secundária é essa que está aqui. Então, é um X, né? Só que tem que obedecer essa ordem, tá bom? Ó, diagonal principal é essa que está aqui. A diagonal principal é a que parte do A11. A diagonal secundária é a que vai vir do fim da última coluna até o início aqui da última linha. Então, a diagonal secundária, nesse caso, seria aquela formada pelos elementos 0, 4 e 9. Ok? 0, 4 e 9 compõem aqui a nossa diagonal secundária. Aqui, diagonal principal. Aqui, diagonal secundária. Fechado? Brunão, e essa coluna aqui com 3 ou 4? Para de caçar problema. Tá bom? Vamos ficar com o que tá aqui que já tá bom demais. Quando a matriz é quadrada, conseguimos determinar as diagonais principal e secundária. Principal começa do A11, ou do primeiro, né, do elemento primeira linha, primeira coluna, e a diagonal secundária é a outra que vai compor aqui esse X que a gente observa ali no visual. Passamos? Vamos para mais uma. Matriz retangular. O que vai ser uma matriz retangular? O nome é sugestivo, né? Se a matriz quadrada é aquela que vai ter o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas, a matriz retangular vai ser aquela que vai ter um número de linhas diferente do número de colunas. Então aqui, ó, como exemplo, eu posso colocar uma matriz A do tipo 2 por 3. Aí, observem, como é uma matriz retangular, não faz sentido eu falar sobre matriz de ordem tal. Matriz de ordem tal é para matriz quadrada.
Essa matriz que está aqui é uma matriz retangular. Ela tem número de linhas diferente do número de colunas. Então não vai fazer sentido também eu começar a querer investigar aqui quais são os elementos da diagonal principal. Ah, quais são os elementos da diagonal principal? Quais são os elementos da diagonal secundária? Não tem nem que se tratar disso, porque sendo uma matriz retangular, não tem diagonal principal, não tem diagonal secundária, que dirá tentar identificar quais são esses elementos. Tá bom? Então aqui, ó, essa aqui é uma matriz retangular, porque ela é uma matriz de dimensão. Ó, ela é uma matriz de dimensão, lembre-se, primeiro linha, depois coluna. Ela é uma matriz de dimensão 2 por 3. É uma matriz do tipo 2 por 3, ok? Se eu colocar aqui para vocês, ó, uma matriz B dessa maneira que está aqui, ó. Ó, 5, 3, 2, 1 e 4. Ah, mas eu posso ter uma matriz desse jeito? Sim, sem preconceitos. Quantas linhas e quantas colunas ela tem? Essa matriz que está aqui, olha, ela é uma matriz de dimensão. Quantas linhas? São 5 linhas. Quantas colunas? Uma coluna. Então, é uma matriz de dimensão 5 por 1, ok? Ó, uma matriz de dimensão 5 por 1, 5 vezes 1 dá 5. Ela tem quantos elementos? Ela tem 5 elementos. Matriz de dimensão 2 por 3, 6. Ela tem quantos elementos? Desculpem. Desculpem. Matriz de dimensão 2 por 3, ela tem ali, ó, 6 elementos. Então aqui, ó, ela é uma matriz o quê? Retangular. Fechado? Número de linhas diferente do número de colunas. Então, de novo, não há o que se falar aqui sobre, não há o que se falar sobre diagonal principal e diagonal secundária, tá? Então guarda isso. Mais comum, vou falar na boa, o mais comum é a gente lidar com matrizes quadradas, ou pelo menos dar nome, né, a questão de nomenclatura. A gente vai falar muito mais sobre matrizes quadradas do que matrizes retangulares, mas de qualquer maneira fica aqui o aviso, matriz retangular vai ser aquela que tem um número de linhas diferente do número de colunas. Vamos para mais uma. Matriz linha é um nome também sugestivo, né? Matriz linha vai ser uma matriz que só tem uma linha. Fechado? Então essa matriz que daqui, ó, ela é uma matriz linha, tá? O que seria uma matriz linha na prática? É, por exemplo, eu sou proprietário de uma loja, então eu tenho uma loja e eu fiz análise ali das vendas de produtos da minha loja nos meses de janeiro, fevereiro e março. Montei uma tabela, coloquei loja tal, venda em janeiro, fevereiro e março. Uma tabela que eu teria apenas uma linha, e a gente pega tabelas em que às vezes a gente tem apenas uma linha, e tudo bem. Quando a gente tira essas informações sobre o que significam linhas e colunas e pega apenas os números, a gente gera uma matriz. Uma matriz linha é, portanto, uma matriz que tem apenas uma linha, ok? Essa matriz que está aqui, ela é uma matriz de dimensão 1 por 3. Ela tem uma linha e 3 colunas. Essa que está aqui é uma matriz linha de dimensão 1 por 2. Ela tem uma linha, mas tem 2 colunas, ok? Só isso. Falou de matriz linha, falamos então de uma matriz que tem de fato apenas uma linha. Assim como a gente tem matriz linha, a gente pode ter a chamada matriz coluna. Matriz coluna vai ser uma matriz que tem apenas o quê? Uma coluna. Essa matriz que está aqui, ela é uma matriz de que tipo? Ela é uma matriz de que dimensão? Do tipo 3 por 1. Ela tem 3 linhas e uma coluna, tá bom? Não deixa de ser também, claro, uma matriz retangular, assim como essa, tá bom? Assim como essas matrizes aqui, ó, são matrizes retangulares, mas em particular são matrizes retangulares linha, né? Matriz linha, que tem só uma linha, igual esse exemplo que eu tinha acrescentado aqui, ó. Essa matriz que aqui eu coloquei, ela é uma matriz retangular, porque tem número de linhas diferente do número de colunas, mas ela também pode ser chamada de uma matriz coluna. Por quê? Porque ela tem apenas uma coluna. Já essa não é uma matriz linha, porque ela não tem apenas uma linha, e ela também não é uma matriz coluna, porque ela não tem apenas uma coluna. Fechado? Então pronto. Matriz linha está falado, matriz coluna está exemplificado. O que é uma matriz nula? Matriz nula é uma matriz em que todos os elementos são
iguais a 0. Brunão, para ser uma matriz nula, tem que ser uma matriz quadrada? Não necessariamente, pode ser uma matriz retangular também, tá bom? Se eu colocar assim para vocês, ó, 0, 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 0. Aqui, ó. Essa é uma matriz que está aqui, é uma matriz de dimensão. Ela é uma matriz de dimensão 3 por 5. Tem 3 linhas, 3 colunas, então vou colocar aqui, ó. Essa que está aqui é uma matriz nula de dimensão 3 por 5, tá bom? Eu não estou colocando aqui as letras, né? Mas lembrando que por serem matrizes, o natural é que a gente dê ali um nome para essas matrizes, utilizando então uma letra maiúscula ou minúscula, tá? Mas essa matriz que está aqui, olha, é uma matriz nula, porque todos os seus elementos são iguais a 0, e é uma matriz nula de dimensão, é uma matriz do tipo 3 linhas, 5 colunas. Já essa, quando eu digo que é uma matriz nula de ordem 2, lembrem-se, o termo ordem 2 já traz a ideia de que necessariamente é uma matriz quadrada. Falei de ordem 2, já passa uma ideia de que é uma matriz quadrada, por ser de ordem 2 com 2 linhas e 2 colunas. Então tá aqui, ó, 2 linhas, 2 colunas, se é uma matriz nula, todos os elementos iguais a 0. Fechado? Ordem e dimensão, mesma coisa. Não. Ordem e dimensão é a mesma coisa? Ordem é exclusivamente para quando a matriz for quadrada, tá bom? Então eu não posso falar aqui, por exemplo, não faz sentido na conversinha de boteco no mundinho ali das matrizes eu falar que é uma matriz de ordem 3 por 5. Não. É uma matriz de dimensão 3 por 5, é uma matriz do tipo 3 por 5. O termo ordem será usado apenas para matrizes quadradas, ou seja, matrizes que têm o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Então não faz sentido eu falar aqui, na conversinha no mundinho das matrizes, de uma matriz de ordem 3 por 5. Essa conversa não funciona, tá bom? Ordem é ordem 3, ordem 4, ordem 5. Se eu falar que é ordem 4, é matriz quadrada, 4 por 4. Ordem 5 é matriz quadrada, mesmo número de linhas, mesmo número de colunas, 5 linhas e 5 colunas, tá bom? Beleza. Próxima, matriz identidade ou chamado de matriz unidade. Matriz importante pra caramba, tá bom? Um modelinho de matriz aí muito importante. Matriz identidade, a gente vai entender mais à frente, né, o porquê dela ser chamada também de matriz unidade. Matriz identidade de ordem 2. A matriz identidade, observe, a matriz identidade, ela necessariamente, ela é necessariamente quadrada, tá bom? A matriz identidade tem que ser uma matriz quadrada. Aí a gente vai falar da matriz identidade de segunda ordem, de ordem 2, de terceira ordem, de ordem 3, uma matriz identidade de ordem 4, de ordem 5. Não faz sentido eu falar de uma matriz identidade do tipo 2 por 3. Não tem sentido. Isso por quê? Porque a gente vai dizer que a matriz identidade é aquela matriz cujos elementos da diagonal principal são iguais a 1 e todos os demais são iguais a 0. Então, para ter diagonal principal, já falamos nesse vídeo, tem que ser matriz quadrada. Então, não existe uma matriz identidade de dimensão 3 por 4. Uma matriz identidade do tipo 5 por 2. Se é matriz identidade, tem que ser necessariamente matriz quadrada. E a gente pode designar essas matrizes identidade dessa forma, como I índice 2, I índice 3. É importantíssimo que vocês entendam essa simbologia. Se você pega um enunciado em que ele fala algo sobre a matriz I índice 3, você precisa entender esse código. A matriz I índice 3
é a matriz identidade de ordem, matriz identidade de ordem 3. E índice 3 é a matriz identidade de ordem 3. Como que eu vou representar a matriz identidade de ordem 3? Aí cabe a você saber, então, que se é de ordem 3, tem 3 linhas e 3 colunas. E qual que é a ideia da chamada matriz identidade? É aquela que tem os elementos da diagonal principal todos iguais a 1. E todos os demais valores nulos. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Essa é a matriz identidade de ordem 3. Assim como essa que está aqui, é a matriz identidade de ordem 2. Matriz identidade de ordem 2 tem dois elementos, tem como elemento da diagonal principal o número 1, 0 e 0, como os demais elementos, ok? Então, se eu falar da matriz identidade de ordem 5, matriz identidade de ordem 5, o que eu teria que fazer? Compor uma matriz que teria 5 linhas e 5 colunas, e lá na diagonal principal, colocar todos os valores iguais a 1. Todos os demais, 0, 0, 0, 0, tudo aqui, 0, 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 0. Essa é a matriz identidade de ordem 5. Tem elementos da diagonal principal, todos iguais a 1, e os demais acima e abaixo iguais a 0. Tá bom? Matriz identidade tem que ser necessariamente uma matriz quadrada, porque se eu falo que os elementos da diagonal principal têm que ser iguais a 1, só faz sentido falar de diagonal principal ou secundária com matrizes quadradas. Próxima. Matriz diagonal. O que é uma matriz diagonal? Matriz diagonal é uma matriz que tem elementos acima ou abaixo da diagonal principal iguais a 0. Então, matrizes diagonais são também matrizes quadradas. Matriz diagonal, necessariamente uma matriz quadrada. Matriz diagonal, necessariamente uma matriz quadrada. São matrizes cujos elementos acima ou abaixo da diagonal principal são todos iguais a 0. Então, eu posso dizer que as matrizes identidades são matrizes diagonais? Sim. Matriz identidade tem só a particularidade de que todos aqui na diagonal principal são iguais a 1, mas acima da diagonal principal e abaixo da diagonal principal, todos os valores são nulos. Acima, todos nulos, abaixo, todos nulos. Então, uma matriz cujos elementos acima da principal, abaixo da principal, sejam todos nulos, é uma matriz diagonal. Então, aqui, uma matriz diagonal de ordem 3, um exemplo de matriz diagonal, desculpem. Aqui um exemplo de matriz diagonal de ordem 2, aqui um exemplo de matriz diagonal de ordem 3. Combinado? Mais uma. Matriz triangular. O que é uma matriz triangular? Matriz triangular é uma matriz também quadrada, tá bom? A matriz triangular, ela tem que ser necessariamente uma matriz quadrada. Ok? Matriz triangular é necessariamente uma matriz quadrada. Então, o que vai acontecer? Na matriz diagonal, que a gente viu agora há pouco, a gente viu que todos acima, todos abaixo, tem que ser nulos, certo? Na matriz triangular, não é necessário que todos acima e abaixo. Na matriz triangular, todos acima ou
abaixo da diagonal principal têm que ser nulos. Então, olhando para essa que está aqui, por exemplo, ó, minha segunda matriz, é uma matriz triangular de ordem 3. Então, ó, de ordem 3, porque ela tem 3 linhas e 3 colunas. E por que ela é uma matriz triangular? Porque, ó, aqui está a minha diagonal principal, certo? Acima da diagonal principal, todos os valores são nulos. Então, ó, forma aqui um triângulozinho, tá vendo? Ó, com zeros, ó. Então, ó, tá aqui minha matriz, desculpem, tá aqui minha diagonal principal. Acima da diagonal principal, todos foram iguais a zero. Ah, mas abaixo não tem problema. Como todos abaixo não foram nulos, ela não é uma matriz diagonal, que foi a que a gente classificou agora há pouco. Mas ela é uma matriz triangular. Ela é uma matriz identidade? Não. A identidade tem todos os elementos da diagonal principal iguais a 1. Então, essa que está aqui tem todos os elementos da diagonal principal iguais a 1. Mas, ao mesmo tempo, na identidade, todos acima e todos abaixo têm que ser nulos. Então, a identidade tem que ser uma matriz diagonal, certo? Essa que está aqui não é uma diagonal, ela é uma triangular, porque acima da principal, todos foram nulos. E essa que está aqui, por que essa que está aqui é uma matriz triangular de ordem 2? Porque, ó, aqui está a minha diagonal principal. Aqui está a minha diagonal principal. Abaixo dela, todos, no caso só tem uma, não interessa, todos são nulos. Então essa que está aqui é uma matriz triangular? Sim. Está ali a minha diagonal principal. Abaixo dela, todos são nulos, só tem um, não interessa, são todos, né? E acima? Acima não, então ela não é uma matriz diagonal, mas ela é uma matriz triangular, tá bom? Aí, em particular, a gente diz que essa que está aqui é uma matriz triangular superior. Ela é uma matriz triangular superior. E essa que está aqui é uma matriz triangular inferior. Por que ela é uma matriz triangular superior? Justamente porque os elementos 0 estão acima. Os valores iguais a 0 estão acima da diagonal principal. E por que essa que está aqui é uma matriz triangular inferior? Porque os valores nulos, no caso ali o único 0 que aparece, está abaixo. Então por isso que ela é uma matriz triangular inferior. Triangular, tem ali a diagonal principal, todos acima ou todos abaixo tem que ser nulos. Quando todos acima forem nulos, nós dizemos que é uma matriz triangular superior. Quando todos abaixo forem nulos, nós dizemos que é uma matriz triangular inferior. E quando os de cima e os de baixo, aí ela vira a diagonal que fecha o combo, né? Que a gente viu antes. A matriz diagonal, ela é uma matriz que vai ser superior e inferior. Uma triangular que vai ser superior e inferior ao mesmo tempo. Então, fecha o combo da chamada matriz diagonal, que a gente viu agora há pouco. Tá bom? São nomes, tá? Para vocês irem guardando. Que eu falei, nesse vídeo não tem cálculo. Mas são nomenclaturas, são termos que, né, são conceitos que são importantes que vocês guardem, memorizem de alguma maneira, para que mais à frente, quando eu falar, não sei o que, é uma propriedade sobre matriz triangular. Se você não ligar o nome à pessoa, começa a ficar tudo muito moroso, tá bom? Então trate com carinho esse vídeo. Não temos cálculo nele, mas temos conceitos importantes, tá bom? Mais uma vez, vou reforçar. Teve dúvidas ou dificuldades nesse vídeo? Volte, me acompanhe novamente, assista e reassista quantas vezes julgar necessário. Não deixe de passar no PDF escrito pela equipe de Exatas Estratégia Concurso e fazer a leitura desses conceitos aqui também nos PDFs, tá bom?